programa Jesus e Nós dedicou o mês de abril ao Espiritismo, por ser fértil a eventos espíritas o mês, né? Falamos sobre Chico Xavier, sobre o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e estamos encerrando a programação desse mês com a temática Atualidade do Espiritismo na França. Sabemos que foi na França, sob o olhar e o bom senso de Allan Kardec, que a doutrina espírita nasceu. E também sabemos que, após o desencarne de Kardec, o movimento espírita francês declinou, enquanto no Brasil, como árvore do Evangelho transportada, conforme afirma Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espiritismo floresceu, tornando o Brasil a maior nação espírita do mundo. Mas como se encontra o movimento espírita na França na atualidade? Então, para nos atualizar sobre o movimento espírita francês, nós convidamos Charles Kempf, que colaborou na fundação do Conselho Espírita Internacional, o CEI, e que, como articulador internacional, aproximou o movimento espírita brasileiro do movimento espírita francês. Seja muito bem-vindo, Charles. Obrigada por aceitar participar da nossa programação. Bom dia, Dora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer imenso. E eu tenho certeza, Charles, que você não passou ainda, não tinha passado ainda pela sua mente que você, como alguém que articulou esse movimento, né, que hoje nós chamamos do Conselho Espírita Internacional, participaria de uma programação espírita de uma cidade do Piauí, mas eu quero lhe dizer que é um prazer enorme contar com a sua participação. E aí a gente vai começar falando um pouco sobre o SEI, porque você fez parte da criação desse SEI. E aí eu te pergunto, Charles, o que motivou a criação do SEI? E qual a sua importância para o movimento espírita brasileiro? Certo. Na realidade, retificando um pouquinho o que você falou, sim, eu não participei da criação do SEI. Eu cheguei logo depois de ser criado, né? Ele foi criado em 92 e comecei a atuar no SEI em 1994, né? Porque até 1990 eu vivia no Brasil, né? Não tão longe assim do Piauí, embora as distâncias no Brasil são grandes, né? Recife, Pernambuco. E voltamos à França, então, na metade de 1990, né? Aí levamos um certo tempo, né, para conhecer o movimento espírita na França, né? Que não tinha, e até hoje não tem, né, um centro espírita em cada quarteirão, mais ou menos, né, que nem lá no Brasil já, né? Então, a gente descobriu, entramos em contato, estava muito longe de onde a gente morava, né, 700 quilômetros, e aí, aos pouquinhos, a gente foi se entrosando, né? Mas naquela hora, né, quando eu comecei realmente a participar do SEI, o SEI já estava criado, né? Mas nós fizemos pesquisas e levantamentos históricos, né, que a gente, inclusive, descreveu no livro que a gente publicou recentemente aí no Brasil, né, em coautoria com César Perry e com Elza Rossi, mostrando, né, um pouco da história do movimento espírita na França contemporâneo, né, como que esse movimento, em 1976, né, 77, ele desvirtuou-se um pouco, né, por causa da ação de um dos dirigentes, né, o André Dumas, trocando o nome espiritismo por outros nomes, né, inclusive trocando o nome também da Revue Spirit, né, Revista Espírita, que continua sendo editada até hoje, né, pelo movimento espírita francófono. Então, foi depois disso, né, que houve uma reação de uns espíritas sinceros e mais fiéis às bases de Kardec, vamos dizer assim, né, que foi fundada, então, um organismo federativo na França, né, que é a União Espírita Francesa e Francófona, e eles retomaram, então, a publicação da Revista Espírita em 1989, me perdoem, né?
E naquela altura, né, já havia alguns congressos, né? Houve um congresso em Brasília, se eu me recordo bem, foi em 1988 ou 89, onde participaram alguns representantes do movimento espírita de outros países, né, inclusive o Rafael Molina, daqui da Espanha, né, na Europa. E depois foi também, houve uns contatos aqui na Europa para formar a Confederação Espírita Europeia. Essa Confederação Espírita foi fundada em 1989, né? Quando ainda morava no Brasil, né? Houve também outro congresso em São Paulo, em 1990. Posso estar errado, pode ser 91, acho que foi 1989 ou 90, por aí, né? Organizado pela Fiesp. Alguns dos vídeos, né, foram resgatados por Júlia Neso, né, que é bem conhecida, que trabalhava naquela época na Fiesp, né? Hoje está na USE, né, e no centro, no CCDP Eduardo Carvalho Monteiro, e ela colocou esses vídeos num canal do YouTube lá, procurando se encontra os discursos, né, daquelas pessoas que estavam presentes, né, inclusive o Roger Pérez, daqui da França, né. E aí, nesse congresso, né, e já com a Confederação Espírita Europeia fundada, eles elaboraram os planos, né, para fundar uma entidade espírita internacional, né, não somente europeia, mas mundial, né. E foi então ali que eles colocaram os primeiros princípios, né. Houve depois um outro congresso na cidade de Liège, em 1991, que também onde se encontraram, né, diversos representantes do movimento espírita mundial, onde se continuou trabalhando, né, nessa criação dessa entidade mundial, chamava inicialmente Confederação Espírita Mundial, né, e foi então no segundo congresso da Confederação Espírita Europeia, que aconteceu em Madrid, em 1992, que se reuniram lá, né, e os representantes de 9 países, então, fundaram o Conselho Espírita Internacional, né, incluindo Brasil, claro, Argentina, Espanha, França, Portugal, Itália, Inglaterra, Guatemala, né, e fundaram, então, o SEI, né, o SEI que, então, nasceu em 1992. Eu já estava na França, mas não participava ainda de modo, assim, tão ativo, né. E o que motivou a fundação do SEI, né, a gente descreve bem no livros, né, no livro que a gente publicou, reproduzindo, né, discursos e também artigos, né, que as pessoas daquela época escreveram, né. Havia uma certa preocupação dos espíritas daqui da Europa, cujo movimento ainda era pequeno, né? A Espanha, que tinha saído da ditadura franquista há relativamente pouco tempo, né? Portugal também, né? Da ditadura do Salazar, e na França, né? Reconstruindo o movimento depois daquele desvio que a gente explicou, né? E uma das preocupações foi que eles sabiam, conheciam um pouco o movimento espírita do Brasil, né? Porque visitaram naquele congresso lá em São Paulo, mas também, né, das informações que chegaram, né, um movimento enorme, né, com milhões de adeptos, milhares de centros espíritas, e então uma das preocupações era justamente, né, que houvesse uma influência grande demais, né, do Brasil nessa instituição, né? Então, um dos princípios básicos que até hoje está no Estatuto do SEI é que um país tem um voto. Ou seja, o Brasil, com um movimento enorme, tem um voto, e o país pequenininho, que só tem 2, 3 grupos, também tem um voto, né? Justamente para evitar isso, né? Bom, foi o que realmente conseguiu manter e segurar o SEI nos primeiros anos, e principalmente quando eu cheguei a participar de maneira mais ativa, em particular no primeiro Congresso Espírita Mundial,
que ocorreu em Brasília em 1995, né, onde eu tive a possibilidade de participar junto com Roger Pérez e com outros irmãos aqui do movimento espírita na Europa. Então, são esses passos, né, que chegaram a essa criação do SEI, né, cujo estatuto também, né, especifica que as bases, né, da organização é a codificação de Kardec, né, justamente para prevenir também os desvios, né, para a psicologia ou para outras coisas que aconteceram na França. Eu já comprei o livro, só receber, vou ler, porque realmente tem informações aí que eu desconhecia e que muitos de nós desconhecemos, e é importante a gente conhecer e saber como é que anda o movimento espírita no mundo. Gostei de saber, eu não sabia, para mim é novidade, que continua acontecendo as edições da Revista Espírita, não sabia, pensei que tinha encerrado lá no tempo de Kardec. Então, essa é uma informação muito boa para a gente ter conhecimento desse fato, né? E precisa que aconteçam momentos como esse, em que a gente tenha essa participação mais direta de quem realmente vive o movimento e pode nos falar sobre isso. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente ouve falar do movimento espírita lá fora como sendo algo assim muito difícil de ser levado adiante. Geralmente, o que se comenta aqui é que precisam que os brasileiros cheguem lá, iniciem algum tipo de trabalho e tudo. E eu queria saber de você diretamente, que convive, que conhece o movimento espírita francês, se na atualidade há eventos, congressos ou encontros importantes acontecendo com a presença de brasileiros, de oradores, de pesquisadores espíritas, coisas da natureza. Sim, claro, vai haver, por exemplo, né, o encontro do movimento espírita francófono, de fala francesa, né? Esse encontro vai ser daqui a um mês, né, na Bélgica, num castelo chamado Vegimont, né, que alguns já conhecem, né, porque houve também lá uns eventos internacionais que organizamos, né? E a cada ano, então, a gente tem esse evento para juntar, né, os espíritas de fala francesa, inclusive incluindo, né, Cláudia Bonmartin, né, que você conhece, né, que participou de muitos deles, né, e acho que vai participar também desse ano, né, apesar da idade e das dificuldades, né, essas coisinhas da saúde que despertam com nossa idade, né, mas é um exemplo, né? Mas não é a única, não, né? Também tem outros brasileiros expatriados na Bélgica que são muito ativos, né? No movimento espírita da Bélgica e no movimento espírita que a gente chama francófono, né? De fala francesa. E então, uma coisa que você falou na sua pergunta, né? Se comenta aí no Brasil, né, que os brasileiros têm que vir para cá e iniciar alguma atividade, né? Foi o que aconteceu realmente com Cláudia Bonmartin, por exemplo, e muitos outros, né, brasileiros que imigraram aqui na Europa, principalmente na década de 1990, né, que fizeram um trabalho assim muito grande, muito bom. Mas uma coisa, uma parte da dificuldade, vamos dizer assim, é justamente que não é fazendo copy-paste que isso vai funcionar, né? Pegar o modelo do Brasil e copiar e colar aqui na Europa, né? Porque isso faz parte, inclusive, né, dessas preocupações desses pioneiros que fundaram o SEI, né? Eles sabiam, por exemplo, né, que o espiritismo no Brasil cresceu de uma maneira um pouco particular, né, com um enfoque muito religioso, né, no Sim. Evangelho, né, na religião cristã, nas religiões cristãs em particular, né? E quando a gente vive aqui na Europa, a gente vê que tanto a religião é percebido positivamente no Brasil, tanto ela é percebido bastante negativamente aqui na Europa, né? Ou seja, apresentar o espiritismo como religião, né, é certamente um dos fatores de sucesso do desenvolvimento do espiritismo no Brasil,
devido a essa particularidade, né, do Brasil, onde, vamos dizer assim, os católicos, né, acho que o Brasil continua sendo a maior nação católica do mundo, né, Sim. mas é um catolicismo que eu conheci quando estava lá, né, Dom Helder Câmara, Irmã Dulce, que tem bastante liberdade com relação ao que a gente chama aqui dos ultramontanos, né, do Vaticano, né, enquanto que essa influência deles aqui na França é muito mais dura, né, quer dizer, ouve falar de espiritismo, vai logo chamando de diabo, né, afastando tudo mais, né, quer dizer, Uhum. a religião aqui ainda se comporta, né, de uma maneira muito anticaridosa, né, buscando hegemonia, coisa assim, e insistindo também nos dogmas que não fazem mais sentido, né, que não satisfazem mais a razão. E isso, com o tempo, né, que já aconteceu antes de Kardec, né, na Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa era para se desfazer não somente dos reis, né, daquele sistema, né, dos Sim. privilégios e tudo mais, mas também dos religiosos, né, que eram aliados com os reis, né, que, por exemplo, né, os jesuítas, entre outros, dominavam o sistema educativo na França, né? Era para se desfazer de tudo isso, né? Que começou já no século XVIII, né? E de lá para cá, né, há na França, né, esse princípio de laicidade, né? Quer dizer, não se admite mais poder, né, ou influência de qualquer religião que seja, né, não só cristã, mas também outra, nos assuntos públicos, né? Esse princípio de liberdade de crença, né? Cada um tem o direito, mas não se mete, não procura impor isso aos outros, muito menos ainda influenciar nos governos, né? Então, ainda hoje tem essa reação. E tem pessoas, por exemplo, que chegam no centro espírita, o que a gente trabalha existe desde 97, né, que a gente fundou um pouco depois que a gente chegou na França. Pessoas dizem claramente, dizem, olha, se o espiritismo é uma religião, não me interessa. Eu saí de uma religião porque não estou satisfeito, não é para entrar numa outra religião. Eu estou buscando outra coisa, né? Aí a gente precisa apresentar o espiritismo não como religião, mas como uma abordagem racional do espiritismo com consequências éticas e morais, entendeu? A diferença, quer dizer, o que você ouve também no Brasil mas os europeus são muito ligados à ciência e eles não ligam com esse aspecto moral. Não é verdade, não é verdade, né? Você chega nas pessoas, fala de Jesus, o que é Jesus para o francês, né? É a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que promoveu a Inquisição, queimou Joana d'Arco, Giordano Bruno, que abusos de todo tipo, né, buscando hegemonia. Todo mundo sabe descaradamente, né, que a organização deles é para angariar dinheiro e para manipular as massas, entendeu? Então, até Jesus sofreu daquilo que os homens fizeram da imagem dele, entendeu? Agora, se você fala para as pessoas, faça o outro que você gostaria que o outro lhe fizesse, né? Ou ama seu próximo como a ti mesmo. Isso eles aceitam, né? E eu acho até, né, que assim em termos de são os países do norte da Europa, né, que são os mais religiosos ou até ateus, né? Mas é também nesses países, né, onde a honestidade, a integridade da população, né, os índices de corrupção e tudo mais são os mais baixos. Ou seja, a gente precisa desconectar, né, a ética e a espiritualidade da religião. A Sim. gente pode falar de Jesus, mas não no contexto religioso, no contexto de um espírito evoluído que deixou um ensino moral muito avançado, né? Então, apresentando assim, a coisa vai para frente, né? Agora, apresentando como religião, que aqui na França é sinônimo de superstição, você qualifica o espiritismo de superstição indiretamente, entendeu? O que ele absolutamente não é. E muitas pessoas, né, quando a gente explica isso para eles, para elas, eu não pensava que fosse assim, eu ouvi falar de mesas girantes, essas coisas, né, de Uhum. bruxaria e o santeria, o sei lá o que mais. E quando a gente explica realmente o que é, eles ligam e se tocam, né? Tanto é que o movimento espírita hoje na França, ele é muito maior do que se pensa, né? Eu recentemente visitei um grupo, né, uma associação
que trabalha para ajudar as pessoas que estão de luto, né? E eles buscam, né, um pouco que nem Chico Xavier fazia com as cartas, né, contatos com os defuntos, mas às vezes eles fazem com mesa, com Ouija, com coisa assim, entendeu? Mas fazem com o coração. E Sim. eu vi pessoas chegando lá inconsoláveis, né, voltando chorando de alegria, entendeu? Quer dizer, é um trabalho que eles fazem. Bom, só aquela associação já registrou mais de 100 outras associações na França e na Bélgica que fazem a mesma coisa, ou um trabalho semelhante, né? Ou seja, só disso, né, que não, a propriamente dito, nem são espíritas, não se afirmam como kardecistas, mas estão colocando a doutrina em prática na caridade, entendeu? Só disso já tem 100, né? Mais de 100, né? Então, uma outra característica daqui é que muito dificilmente as pessoas vão para um centro espírita para estudar. Eles preferem estudar em autodidata em casa, né? E de repente aparecem pessoas assim que chegam, bom, eu queria ajudar vocês, né? Mas você já leu a codificação? Já faz 10 anos que eu estudo em casa, né? Quer dizer, é uma maneira, uma abordagem um pouco diferente, né? Enquanto que num contexto assim mais religioso, a reunião espírita é um pouquinho que nem a missa, né? Que a gente vê também na Inglaterra, por sinal, né? No movimento espiritualista, onde eles falam, eles não usam a palavra centro espírita, eles falam igreja, né? Spiritualist Church, né? E onde também tem uma característica religiosa, embora diferente da do Brasil, né? Mais influenciada pela igreja anglicana ou pelas práticas religiosas dali, né? Que são mais protestantes do que do Brasil, né, onde a base foi e continua sendo essencialmente católica. Excelente, Charles. Você até já respondeu a minha próxima pergunta de como é que anda o movimento espírita na França. Mas, olha, realmente aqui no Brasil, o que a gente percebe é justamente o contrário do que acontece aí. As pessoas procuram muitos centros espíritas, mas com esse sentido religioso, de buscar, de receber. Você fala das pessoas que estudam a doutrina em casa e tudo. Aqui a gente tem essa dificuldade, pelo menos nos centros que eu conheço. A dificuldade, abre-se grupos de estudo, começa muito bem, daqui a pouco tem um esvaziamento, as pessoas não prosseguem, não permanecem. Então, não existe ainda esse interesse. Nós temos muitos centros espíritas, praticamente quase que em toda esquina tem um centro espírita, né? Exato. Eu até ouvi uma entrevista de um francês, ele falando da dificuldade que eles tinham com relação a um centro espírita na França. Aqui no Brasil, ele dizendo, vocês têm tanto que pode até optar pelo dia que vão. Ah, não vou hoje, não. Na próxima semana tem, ou amanhã tem em centro espírita tal, coisas dessa natureza. E lá não, tá? Ele falando daí, da realidade dele. Muitas vezes tinham pessoas que viajavam 200 quilômetros para chegar num dia, numa vez no mês, para assistir uma palestra. Então, a Exato. gente vê que realmente as diferenças são muito grandes, mas a essência está ficando, pelo que você nos contou aí, Sim. que isso é o que é importante. Kardec não tinha essa coisa de proselitismo, não é todo mundo espírita, kardecista. Não, é a essência da doutrina que tem que ficar, e isso é maravilhoso. Adorei a informação que você trouxe aí com relação ao movimento espírita, saber que está crescendo, né? Que existe esse trabalho que está sendo feito, desses grupos, como você bem colocou, porque o consolo, isso é muito importante. O consolo a famílias enlutadas, a pessoas que sofrem. Que bom que isso acontece. Sem a presença do médium, né? Como você bem falou aí. Bem interessante. Exatamente. Uhum. Não, e o trabalho de base do espiritismo é feito no centro espírita, né? A gente encoraja os centros espíritas, inclusive presenciais, né? Porque com a pandemia, né? Vários centros perderam o local que eles tinham, né? Porque, por exemplo, tem um local em Paris, o único grupo que ainda tinha um local próprio era o grupo também dirigido por uma brasileira expatriada aqui, que chama Anita Becquerel,
E, infelizmente, eles tiveram que fechar, devolver o local por causa de, né, tudo, os aluguéis, tudo aumentando assim de maneira muito grande, né? Então, também na pandemia, né, a gente começou, até antes da pandemia, a trabalhar em virtual, também por conta da distância que você mencionou, né? Sim, E muitas pessoas dizem claramente, ainda bem que tem ESD, que tem reuniões mediúnicas, que tem curso de mediunidade, palestras online, porque se não fosse online, não poderiam participar por causa da distância, né? E olhe que as coisas vão piorando agora, né? Aumenta o preço de gasolina, acho que aqui aí no Brasil também, né? Com esse negócio de sim, problema aí no Irã, sei lá onde, né? E isso é só o início, né? Essas condições materiais da vida no nosso planeta vão sempre ficar mais difícil, né? Devido ao aquecimento climático, né? As intempéries, o custo de energia, né? Que não é infinita, né? Que está sim. começando a ficar mais raro, vai subindo, né? Então, graças a Deus, né? Deus organizou uma escapatória para continuar as atividades, né? Agora, é verdade que uma pessoa que perdeu um filho, assim, na dor, no sofrimento, precisa de uma presença, né, para conversar, para desabafar, para o atendimento fraterno que vocês chamam, né? Sim, Então, isso, por isso que, mas, que a gente encoraja, né, mesmo que não for um centro, pelo menos representantes locais, né? A gente começou a fazer também atendimento fraterno virtual, mas, bom, nem todos, né, aceitam fazer dessa maneira. Eles gostam também da presença, né? E é por isso que a gente busca atender o máximo de pessoas, né? A gente multiplica, né, os com vetores certeza. para praticar essa caridade. Aqui no Brasil, na nossa região principalmente, depois da pandemia, muitas casas tiveram dificuldade de retomar as atividades presenciais. Exato. Fecharam algumas, inclusive, né? Houve um afastamento, aí a oferta foi muito grande do virtual, muitas pessoas ficaram no virtual e não voltaram para a casa espírita, porque acharam mais cômodo, e pelas dificuldades que, se a gente for enumerar aqui, são tantas, né? Aconteceu muito isso também. E também as casas que voltaram ao presencial, como a nossa casa, voltamos 100% ao presencial, mas não puderam encerrar as atividades virtuais, porque existiam pessoas de outras localidades que tinham se Então, vinculado ao trabalho, né? Ao exatamente. estudo. Então, isso dificultou muito. Mas eu tenho certeza que existe aí um esforço do mundo espiritual para trabalhar de uma forma da gente estar sempre próximo através desse virtual. Por exemplo, nosso encontro, estamos nos conhecendo online, né? Isso é Então, maravilhoso. se Essa fosse presencial, não possibilidade podia, né? é, Ou seria com muito mais certeza, complicado atravessar o Atlântico aí, muito né? mais complicado. Mas, Charles, Mas esse é isso legado, mesmo. Agora, veja, Dora, eu não vejo isso como uma dificuldade, quer dizer, como uma dificuldade. Pode ser uma dificuldade, mas na sim, realidade, essa dificuldade é uma oportunidade. sim, Porque desde que a gente faz, por exemplo, dar outro exemplo, atividades virtuais, aparecem participantes da África, né? sim, Onde não tem centro espírita, perdeu lá, para fala de espiritismo, tem logo aqueles, como que a gente diz, bruxos, né? Fazendo sim, magia negra e coisa assim, né? Quer dizer, o uhum, contexto lá é ainda diferente, né? Mas com a atividade virtual, eles conseguem vir aprender, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Ou seja, eu vejo essa dificuldade, né? É sempre nas dificuldades que a gente evolui, que a gente é forçado a mudar, né? E nisso eu digo, a gente precisa se adaptar, né? Talvez as sedes não tenham mais necessidade de ser tão grandes, né? Vamos fazer sedes menores para fazer o essencial em presencial, né? E o sim. acessório que pode ser feito em virtual, que de qualquer maneira, com essas dificuldades que eu falei, vão acabar sendo virtual mesmo, né? Virtuais mesmo, vamos já começar isso agora, entendeu? Eu Então, observei, tem que usar isso como oportunidade para poder fazer mais e melhor. eu observei, Charles, durante os nossos estudos virtuais, que tinha pessoas que entravam e não queriam se identificar, colocar sua imagem, mantinha a câmera sempre desligada. E com o tempo,
as câmeras começaram a se liberar, os Então, rostos começaram a aparecer, as pessoas passaram a falar, entendeu? Como que tivesse gerado ali uma confiança, a frequência, entendeu? Então, isso é muito bom. Como você disse, exatamente é isso. uma oportunidade maravilhosa. E a pessoa que deseja confidencialidade, que não quer aparecer, que não quer inclusive falar, pode assim mesmo participar. A gente Sim. respeita essa liberdade dessa pessoa, né? Que pode ser vários motivos, não nos cabe julgar, né? Pode ser talvez Uhum. alguém da família pressionando, pode ter mil razões muito válidas para essa pessoa buscar essa confidencialidade, né? Então até nisso, né? A pessoa não aparece, não vai ser filmada, né? É, Ela se sente mais à vontade, né? Para estudar, para sim. aprender, e é o essencial. Essa pergunta você praticamente já respondeu, mas eu vou insistir nela. Se esse legado de Allan Kardec ainda influencia a sociedade francesa contemporânea. Olha, o santo de casa não faz milagre, né? Quer dizer, Kardec é relativamente pouco conhecido, nem tão pouco como se pensa, geralmente, né? Muitas pessoas ouviram falar, o túmulo de Kardec é o mais visitado, o mais florido, lá do Père Lachaise, e até que os acadêmicos, né, estavam assim um pouquinho com mas aquilo foi um fogo de palha e só funcionou no Brasil. Quando veem que os espíritas ainda estão aqui na França, nos países da Europa, aqui no Brasil cresceu, nos países da América Latina, eles começam a considerar o espiritismo de maneira diferente, né? Com muito mais respeito, né? Porque cada vez que estudavam o espiritismo, estudavam por fora, né? Os aspectos, o contexto em que apareceu, etc. Agora, nunca por dentro, né? O que Sim, é a filosofia espírita? É lógica ou não é? É coerente ou não é? Né? Nunca, ou muito raramente, entraram nisso, né? Flammarion, Flammarion, riqueza dele de ter tido simpatia com o espiritismo. Até hoje, né? A gente viu no ano passado, quando a gente comemorou o centenário da desencarnação dele, né? Na Sociedade Astronômica da França, as pessoas, meu Deus, ouvindo falar esconde isso, não fale disso, né? Ao contrário, né? É justamente algo que valoriza mais ainda o Flammarion, né? sim, E pouco a pouco muda, né? Quer dizer, esse legado de Kardec ainda a influência, e eu diria mais, a influência está aumentando de novo, né? Porque as pessoas buscam formas de espiritualidade diferentes hoje em dia, né? Muitas pessoas são decepcionadas, né, pelo materialismo e aos poucos redescobrem, né, que o espiritismo é uma forma racional de abordagem da espiritualidade, né? Mesmo que é verdade, os livros de Kardec foram escritos 169 anos, né? A semana passada foi o Livro dos Espíritos, né? E uhum, lá nos livros de Kardec se encontram expressões uh, que, que irrita um pouco, me irrita, quando eu vejo assim escrito, né, em toda a letra, Deus pune, Deus castiga, entendeu? sim, É uma maneira de expressar-se na época, né, mas que tomado ao pé da letra é falso, né, sim, porque Deus não pune, Deus não castiga, né? A punição de Deus é você não toma cuidado, né? Bate com o martelo no seu dedo. A punição de Deus é que dói, mas não é a punição, é simplesmente a aplicação das leis naturais que são assim, né? Então, isso é um problema que a gente tem no livro da codificação. E outro problema é que nós não podemos mudar uma palavra dos escritos de Kardec, né? O direito moral, né? A Convenção de Berna, né? sim, Quando traduz para outra língua, é diferente, né? Você tem uma certa liberdade, né, de expressar em termos modernos aquilo que ele queria dizer na época, nos termos da época, né? Mas o que a gente faz é nos colocamos, né, uma pequena introdução da editora, onde a gente explica isso, dizendo que tem alguns problemas de forma, a maneira, às vezes, que fala das raças do selvagem, de coisa assim, né, que hoje é totalmente fora de questão, né, mas que na época
fazia parte da ciência. A ciência da época admitia que havia raças superiores e inferiores. Graças a Deus, hoje não admite mais, né? Mas Kardec, usando as expressões da ciência na época, usa expressões que hoje são banidas, né? Mesmo que o Espiritismo sempre foi, e ainda continua sendo, um dos maiores contribuidores, né, contra qualquer tipo de discriminação, qualquer que seja, né? Racismo, homofobia, qualquer tipo de preconceito, né? De homem e mulher, né? De machismo. Quer dizer, o Espiritismo está muito claro nisso desde o início, né? Então, essa nota que a gente coloca no início é para prevenir as pessoas, cuidado, né? A forma é de 150 anos atrás, agora vejam o conteúdo é uma filosofia muito bonita e muito coerente, né? Aí para evitar esses problemas, justamente, né? Então, sim, esse legado ainda influencia. Conseguimos colocar um monumento lá em Lyon, né? Há comemorações, né? Dos aniversários do nascimento, da desencarnação, e há uma aceitação crescente, inclusive, nos meios universitários, né? E eu acabei de descobrir agora, né, que é uma universitária que já fez uma primeira tese sobre o espiritismo e como que ele se religiosificou no Brasil, né? Claire Souillac, acabou de publicar também outra tese falando do espiritismo, onde ela entra um pouco mais em detalhe na questão da mediunidade, né? Então, sim, continua influenciando, eu diria até mais, né, que poderia ser, quanto mais as pessoas redescobrem, né, uma âncora, né, um galho, onde podem encontrar fundamentos, né, de uma ética universal, né, que se perdeu um pouco com o tempo, né, com a rejeição da religião e também com o fato que os pais, hoje em dia, né, têm menos tempo a consagrar pelos filhos, né, para educá-los, né, além da instrução que é dada na escola. Ou seja, hoje se cogita até na escola de introduzir algumas matérias nesse sentido, né? Tipo instrução cívica, né? Não é moral, né? Não é a palavra que usam, mas vai nesse mesmo sentido, porque se vê que tem umas lacunas aí que geram consequências importantes, né, para a sociedade como um todo. Verdade. Então, Charles, nessa nossa conversa a gente pode concluir que existe um certo preconceito ainda na França, né, com relação ao espiritismo, ou desconhecimento mesmo em Isso, é relação à doutrina. desconhecimento mais do que qualquer outro motivo. Bom, há também os religiosos ainda, né? Aqueles fanáticos e chamando a gente de diabo, coisa assim. Mas a religião está perdendo. Quando era jovem, eu ia para a igreja, tinha 3 missas no domingo de manhã e uma missa no domingo à tarde, numa outra igreja que tinha lá, né? E todas as missas estavam cheias, né? Recentemente, né, eu fui ver, né, por curiosidade, só tem uma missa e a igreja está só um terço, né? Quer dizer, a gente viu, né, algumas décadas, né, que passaram, reduziu drasticamente, né, a frequentação das igrejas. Eles têm também esse problema, né, porque as pessoas querem raciocinar e não encontram mais as respostas, né? Aí quando chega a hora da dor e que não tem respostas, não tem explicação, buscam outras formas de espiritualidade, que inclusive são muitas, né? Porque tem espiritismo, mas tem xamanismo, tem religiões orientais que vieram para cá, né? Budismo e são centenas de movimentos assim neo-espiritualistas, quer dizer, até nisso o espiritismo enfrenta uma concorrência grande, né? Mas continua, né? Muitas pessoas, inclusive na pandemia, né? Começaram a se interessar no espiritismo, né? O número de adeptos vai aumentando e bastante fortemente esses últimos tempos. Então a gente continua otimista, né? E tudo isso faz parte desse legado de Kardec. Com certeza. Você me lembrou um fato que eu vivenciei aqui em Parnaíba. Eu participei de numa escola que convidou um padre, um protestante e um espírita para uma conversa com os jovens, né? E enquanto esperava iniciar a atividade, eu estava sentada lá no fundo do auditório, sentou uma pessoa do meu lado, eu não conhecia, e aí ele disse, você é Dora Rodrigues? Aí eu, sim, sou.
Aí ele disse, eu sou o padre fulano de tal, disse o nome dele. Eu disse, que prazer, começamos a conversar e tudo. Aí ele disse assim, ei, Dora, você sempre foi espírita? Aí eu disse, não, eu nasci, como se diz, num berço católico, né? Minha família era extremamente católica. E ele disse, e por que você se tornou espírita? Eu disse, porque eu sempre tive muitas dúvidas na minha vida, né? Sempre tive muitos questionamentos, embora eu fosse dentro da igreja e tudo, mas ele nunca consegui resposta. Ele disse, a igreja nunca lhe respondeu os seus questionamentos. Eu disse, não. Ele disse, e o espiritismo? Eu digo, me respondeu todos. Até o momento, ele tem me respondido todos. Ele ficou olhando para mim, não falou mais nada. Então, isso acontece com esse esvaziamento, justamente porque muitas pessoas vão em busca de. Querem entender, desde os ensinamentos do Cristo, desde a vivência do que está vivendo, do que está sofrendo, e não tem resposta, né? Aí chega no Espiritismo, meu amigo, tem um leque de possibilidades de informação, é só você estudar, é só você conhecer. Aí você se apropria dessas verdades, pronto. Então, aquela sede de buscar bem ali só para ouvir acabou, né? Mas, Charles, temos aqui mais perguntas. A Vamos lá. França, ela reconhece o espiritismo como tradição cultural ligada à sua própria história? Como eu disse, como eu acabei de dizer, né, reconhece mais e mais, né? Quer dizer, tanto o espiritismo era considerado assim como um acidente, né, como um episódio curto, coisa assim, né? Tanto hoje se vê que né, o espiritismo ainda está aí no mundo todo, né? Milhões, dezenas de milhões de seguidores ou de simpatizantes, vamos dizer assim, né? Eles estão tratando o espiritismo com mais respeito, né? Eu me lembro de livros, né, publicados naquela década de 90 ou no início dos anos 2000 e emissões na TV, né? Que eram bastante negativas, desdenhosas, sabe? Uhum. E as emissões que eu vi mais recente são muito mais respeituosas, né? Tanto por parte dos etnólogos, do que dos historiadores, né? Eles reconhecem realmente melhor, né? Esse patrimônio cultural ainda muito subestimado, né? Que nós temos aqui na França, né? E são vários fatores que vão contrair, vão nesse sentido, né? Porque essas pessoas que fazem essas emissões nas TVs ou até nos canais de YouTube têm as reações, né? As pessoas reagem, né? Quando fala Uhum. mal do espiritismo, as pessoas não deviam falar assim, não, o espiritismo é uma coisa boa e tudo. E no final, como eles querem ibope também, né? Essas mídias, eles vão ajustando a maneira que eles falam do espiritismo. Tanto é que tem um médico aqui, que não é espírita, mas ele é pelo menos espiritualista, né? Que ele é bastante duro na divulgação dele, né? E a gente se encontrou com ele, né? Num dos congressos médico-espírita que a gente organiza por aqui. E ele me disse, eu vou, semana que vem, ter uma emissão, né, na TV com tal apresentador. Um apresentador muito polêmico, muito quebrador, sabe? Aí eu Sim. perguntei, mas você tem coragem de ir com esse, né? Ele disse, não, não, porque quanto mais, quando ele fala mal, né, o público reage, né? E aí ele não é mais, sobre esse assunto, pelo menos, tão duro, né? Porque ele segue a opinião pública que começa a ser mais e mais favorável ao espiritismo, né? Então, isso é uma coisa fundamental, né? Agora, bom, ainda continua com opositores, né, com materialistas, com pessoas pensando que a gente é louco, né, que Sim. agora uma outra coisa que é diferente um pouco, que inclusive chegou a prejudicar o Conselho Espírita Internacional, né, do qual inclusive eu fui secretário-geral, né, quando o Nestor Mazotti, que era secretário-geral, teve que se afastar por conta da doença que ele tinha, né, eu, como primeiro secretário, tinha que substituí-lo e depois fui eleito, né, confirmado no cargo na reunião que a gente tinha em Cuba. Né? Então, fiquei 4 anos secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. E uma coisa que eu queria
era dar mais visibilidade e maior abertura ao Conselho, né? Mais visibilidade no sentido de, porque a existência jurídica do Conselho, desde sua fundação até hoje, inclusive, são no Brasil, né? É uma entidade legal no Brasil, uma entidade jurídica, né? Não tem, assim, entidade jurídica do SEI em qualquer outro país. Então, nós tínhamos o projeto, né? Inclusive, fizemos análise de estatuto por especialista, né? De registrar o SEI como entidade internacional num país que reconhece essas entidades. No caso, a gente tinha selecionado a Suíça, porque é um país conhecido para isso, né, na neutralidade, essa abertura, né, a ONU, muitas dessas grandes ONGs, né, têm existência jurídica nesses países, e, infelizmente, isso não foi, quer dizer, estava quase chegando no resultado, mas no final houve uma influência contrária, né, dos representantes do Brasil, né, sobre esse projeto, né, que talvez queriam fazer que o SEI continuasse, né, uma entidade registrada aí no Brasil. E a segunda coisa que eu queria, e que é uma característica do movimento espírita daqui, que inclusive até do Brasil, era dar maior abertura ao SEI, né? Por exemplo, o Estatuto do SEI tem, no meu perceber, que a gente explica bem no livro que você mostrou, um problema sério, né? O papel do SEI é unir, certo? Mas tem uma cláusula lá que vai ao oposto disso, né? Por exemplo, dizendo só uma entidade pode representar cada país. Aí, por exemplo, no Brasil, tem a FEB que está lá no SEI. Né? Mas o que tem no movimento espírita no Brasil? Não tem só a FEB, não. Tem a CEPA, tem a Aliança Evangélica, né, do Edgar Harmon, tem a FESP, tem a Alto de Souza com Cafras, né, que eu contabilizo aí pelo menos 5. Né? Na França também há 4. Havia 5, mas ainda há 4 hoje. Né? Então, que está lá dentro, né, usa esse fato que está dentro, né, para buscar hegemonia no seu país. Né? Quer dizer, é um comportamento que eu qualificaria de religioso. Né? Quer dizer, religiosidade, tudo bem, mas depois querer se impor hegemonia, sou eu que represento e não os outros, aí já é um comportamento, já vai longe demais. Né? O espiritismo não é uma religião nesse sentido aí, embora eu entendo, né, que nas nossas vidas passadas, né, tivemos existências de bispos e de coisas assim, e que a gente não se desfaz assim de uma vida para outra tão facilmente desses maus hábitos, né? Mas era uma coisa também que eu queria mudar, mas aí também hoje eu cheguei à conclusão que é impossível você mudar alguma coisa assim, porque cada um que está lá dentro, né, vai votar contra, né, porque quer ficar lá dentro, né? Então, é o que eu explico no livro, né? Quer dizer, precisa ser muito mais aberto. Eu vou dar outro exemplo. A gente falou, não sei se a gente já chegou a falar, mas na época de Kardec, tinha também um movimento nos Estados Unidos, né? Os espiritualistas modernos. Né? Sim, Né? você não E falou. não falei ainda não, né? E Kardec, ele fez a estatística do espiritismo na Revista Espírita de janeiro de 69, né? 2 meses antes de desencarnar. E ali ele dizia que nos Estados Unidos tinha entre 3 e 10 milhões de espíritas. Ele não falou de espiritualistas, ele falou de espíritas. Né? Quer dizer, para ele, espiritualista e espírita é a mesma coisa. E ele confirmou na Revista Espírita, isso foram poucos dias antes de morrer, né? Que saiu em abril de 69, né? Quer dizer, a última que ele compôs, né? Que é a revista de um mês, sempre foi composta no mês anterior, ou seja, em março, né? Ele compara o credo dos espiritualistas modernos com o credo espírita. E ele diz assim claramente, a diferença é tão pouca, a palavra, certo? Mas quem é que vai fazer assim uma desunião por causa de uma palavra? É totalmente pueril, né? Aí ele vai mais a fundo dizendo, ok, tem uma diferença aí um pouquinho mais relevante, né? Que os espíritas admitem a pluralidade das existências na Terra e os espiritualistas não, né? Admitem a pluralidade das existências e a evolução da alma, mas não na Terra. E Kardec conclui dizendo
Bom, é um ponto secundário, né? A existência da alma, comunicabilidade, progresso da alma, a existência de Deus, todos os pontos fundamentais estão ali, né? Quer dizer, comuns entre ambos, né? E o que eu constato hoje também, né? O SEI, até com outras entidades que são genuinamente espíritas, né? Como eu já falei da CEPA, da Auto de Souza, da FESP e tudo mais, já não há união, né? Muito menos ainda união com os espiritualistas, né? Que ainda são muito fortes e ativos na Inglaterra, nos Estados Unidos e nos países da Escandinávia. Então, esse negócio de colocar as olheiras, nós somos o SEI, kardecista, etc., etc., não, assim o movimento não vai para frente. Em vez de unir, a gente divide, né? Devia ter maior abertura, como era o caso, né, na época de que a Federação Espírita Internacional foi criada, em 1923, e naquele congresso que presidiu Leon Denis, com a foto com aquela barba grande, né, lá naquele congresso, era espírita e espiritualista junto, trabalhando junto. Não concordava na reencarnação, mas assim mesmo, né, muitos dos pontos concordavam e conseguiam se entender, e Arthur Conan Doyle veio, fez apresentações na França, fizeram pesquisas juntos na fenomenologia, enfim. Né? Por que a gente não faz isso hoje mais? Né? Por que, quer dizer, o SEI tem esse problema, né, de falta de abertura? Então, essas duas coisas que eu queria introduzir naquela gestão, quando vi que realmente tinha muita resistência nisso, foi que eu disse, bom, não quero atrapalhar, era a minha ideia, né, mas hoje eu prefiro deixar meu cargo, né, que chegou ao vencimento naquele ano, né, para deixar o outro continuar, né. E o que eu vi é que, infelizmente, isso só foi se acentuando mais ainda, né, quer dizer, o SEI ainda está mais ainda nesse tipo de posicionamento do que era na época, né. Então, pronto, até nisso, né, a gente expliquei no livro, né, os porquês de tudo isso e dando sugestões, né? Se a gente realmente quiser unir, quais são algumas ideias, né, que a gente deveria seguir, né, para orientar o movimento espírita no sentido que ele merece, né? Que hoje, infelizmente, ainda não é o caso. Eu acho que como a doutrina, como os ensinamentos de Jesus, vai precisar de um tempo, de um amadurecimento do ser humano para ele entender essas questões, Uhum. aceitar e colocar em prática, né? O Mas, ensinamento Charles, de Jesus, eu gostei quando você falou isso, né? Porque são as leis morais, né? Os ensinos sim, morais que ele deixou no Evangelho, né? com Kardec explica certeza. muito bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro parágrafo da introdução, né? 5 Hum, partes da Bíblia, né? São sim, a vida de Jesus, os milagres, as previsões, os dogmas da igreja e o ensino moral. Os 4 aí sempre é sujeito de discussão, de controvérsia, eu deixo isso para lá. Eu só me interesso no ensino moral. E esse sim, ensino é universal, quer dizer, ele é um ponto, né, onde qualquer que seja o culto, né, todos podem reunir-se, né? E quando você fala de Jesus, por exemplo, na cristandade, tudo bem, né? Agora, nos países muçulmanos, nos sim. hindus, esses países do Oriente que mal conhecem Jesus, né? Que reconhecem, quando conhecem, reconhecem ele como a gente reconhece o Buda, o Krishna, tudo mais, entendeu? Mas para eles, né? O que eles seguem é aquela religião deles, né? Então, Sim. precisa ir lá buscar esses pontos universais dos ensinos morais para se entender, né? Porque só 1/3 da humanidade é cristã, 2/3 não são cristãos, né? Por isso que Sim, dizer que só a cristandade vai levar o mundo seria repetir os erros do passado com as cruzadas e tudo mais, né? Não é desse jeito que vai funcionar. Precisa com buscar realmente os ensinos morais universais, baseados nas leis divinas ou naturais, e isso sim é algo que pode unir todos, né, mesmo fora da cristandade. verdade. Charles, e como é que é o mercado literário aí em relação às obras pós-Kardec, produzido por médiuns brasileiros? Eu assisti uma entrevista de uma pessoa que, como eu já falei, ela esteve no Brasil e ela disse que se surpreendeu com
o número de títulos que existe aqui falando sobre doutrina espírita que na França não tem, e que ele iniciou, inclusive, até um trabalho de tradução de algumas obras. Como é que está hoje? A gente consegue, quem é francês, quem é espírita, acessar obras traduzidas? Como é que é esse mercado literário aí? Pois isso era também um projeto do Conselho Espírita Internacional, principalmente na gestão de Nestor Mazotti, né? Porque ele era, ao mesmo tempo, secretário-geral do Conselho Espírita Internacional e presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Então, eu estava com o Godinho, né, que é o atual presidente da FEB, essa quinta-feira, agora, alguns dias atrás, né? E ele falou, né, que a FEB tem, por exemplo, direitos autorais sobre mais ou menos 1.000 obras, né? E dessas obras, né, algumas, né, são bem conhecidas aqui, né, tipo Nosso Lar, que o filme também veio até aqui, a série André Luiz, os romances de Emmanuel, né, e muitos outros desses livros aí, né? Então, a ação do SEI na época de Nestor era traduzir esses livros, realizar as traduções. Na época não tinha inteligência artificial ainda, né? Mas hoje eu penso que as pessoas se iludem um pouquinho, dizendo que a IA vai fazer tudo, que não precisa mais de humano. Uma tradução pela IA precisa ser relida por um nativo, né? Porque a IA vai colocar expressões lá que não tem nada, que as pessoas nativas não vão compreender, né? Na língua alvo, Sim. né? Fecho essa pequena parêntese, né? Então, por exemplo, de livro de Chico Xavier, há mais de 50 títulos, ou talvez até perto de 100, né? Incluindo Ivone Pereira e alguns outros autores que existem traduzidos em francês, né? E o Conselho Espírita Internacional até criou uma editora, né? Para, de maneira descentralizada, né? Difundir e distribuir esses livros pelo mundo todo, né? Tinha uma Edicei na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, tinha também aqui na Europa, estava na Suíça e na Alemanha, né? E cresceu esse mercado bastante, né? As pessoas se interessando por esse tipo de literatura. Só que isso também foi algo que, infelizmente, o SEI perdeu, né? Porque a FEB veio e disse, não, nós agora é que queremos distribuir esses livros ao internacional, né? E isso fez que, hoje, o acesso a esses livros é muito mais complicado, a gente não consegue mais. A gente ainda tem alguns que a gente termina o estoque, né? Mas eu acho que houve um retrocesso nisso, né? Porque pensar que você vende localmente na Europa livros a partir do Brasil é totalmente ilusório, não é assim que funciona, né? Aí fizeram alguns convênios com algumas livrarias comerciais, né? E cadê o movimento espírita? O movimento espírita que recebia um pequeno, algumas migalhas, né, para poder pagar as contas e os aluguéis e tudo mais, né, da venda de livros. Agora fizeram um convênio com a editora comercial, o movimento espírita ficou de fora, além de ter uma motivação baixa para colaborar nisso, né, porque a editora comercial, que nem toda firma comercial, isso é normal, né? No final do ano, os lucros vão para os bolsos dos donos da livraria, né? Enquanto que isso, na época da Edicei, era sem fins lucrativos, né? Então, tudo isso fez que dificultaram. E a gente tem o mesmo tipo de problema com os filmes, né? Eu não vi Nosso Lar 2 ainda nas plataformas de streaming ou em DVDs aqui, né? Nosso Lar 1 levou anos para chegar até aqui. E por quê? Por conta dessas coisas de direitos, né, que tem essas grandes empresas que negociam essas coisas para ganhar dinheiro e sem, vamos dizer assim, a difusão da doutrina espírita para eles é totalmente secundário, né? Mais uma coisa que eles aproveitam para fazer negócios, né? Então tudo isso Pena. precisa também ser revisto, né? Porque a gente tem hoje muita dificuldade para conseguir esses livros aqui. Ou muita não, mais dificuldade. A gente pode ir lá por essa empresa comercial, né, essa editora comercial, que eles têm lá vários títulos, né, mas perdeu muito fôlego, né, comparado com aquela maneira descentralizada e participativa
que o SEI tinha adotado, né, nesse impulso dado por Nestor Mazotti. Para meu entendimento, isso é um atraso na divulgação da doutrina espírita. Pois é, mas eu Fazer o estou quê, né? dizendo como a gente percebe aqui, né? Agora Sim, vamos ver se as coisas mudam, né? tomara. Nós estamos aqui andando para o final do nosso programa e tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Quais são os desafios que o movimento espírita enfrenta para crescer na França nesse século XXI? Os desafios são muitos, mas como eu disse no início, né, desafios também geralmente acabam gerando oportunidades, né? Sim. E um dos desafios que inclusive teve bastante eco lá no Brasil é a queda da frequentação dos jovens no centro espírita, né? Caiu um pouquinho, né? Acho que passou de 2,2 para 1,8% da população no último censo do IBGE, alguma coisa assim, né? Baixou um pouquinho, né? Mas principalmente com os jovens. O que a gente está vendo com os jovens brasileiros hoje, e europeus e mundiais? Eles estão mudando, né? Eles estão se internacionalizando, né? Nas redes sociais, né? Eles passam de coisas de um país para outro, com a IA consegue dublar na língua, entender coisas que culturalmente vêm de fora, que não correspondem com a cultura local, né? E aí a gente vê que essa queda pode ser ligada a isso, né? Quer dizer, a gente segura o movimento, os dirigentes, né, que seguram o movimento, querendo manter ele nos trilhos e tudo, né, acabam talvez, né, prejudicando, né, a atratividade da doutrina para os jovens, né? Então aí eu acho que é um dos grandes desafios, né? Mas existem soluções, né? Existem soluções. Tem jovens, né, que precisa ser valorizado, né? Precisa mais delegar para eles, inclusive nas atividades de infância e juventude. E um exemplo que eu daria, por exemplo, isso saiu no início do ano, um influenciador americano, né, que inclusive não é nem espírita, ele é do xamanismo, né? Mas é um cara que tem 500 mil como que chama? Pessoas que Seguidores? seguem ele nas redes sociais, né? E ele publicou um vídeo onde ele elogia o livro dos Espíritos. Já pensou? Esse livro, 1857, já há 169 anos, e veja aí as perguntas que ele responde, né? Sobre EQMs, sobre xamanismo, sobre mediunidade, sobre isso, sobre aquilo, né? Esse vídeo foi assistido, teve 400 mil visualizações, né? A gente fica contente quando tem 400, né? Ele teve 400 mil, né? Então, é um jovem influenciador que fala com a palavra dele, que talvez tenha muita coisa a dizer. Opa, aqui ele falou isso não é bem certo, né? Fora um pouco desse integrismo, né? Dessa ortodoxia exagerada, né? Mas o resultado está aqui. Eu não sei ainda se o livro realmente teve mais downloads em inglês ou tudo mais, né? O livro dos Espíritos, qual foi o resultado concreto disso, né? Mas com certeza, né? Isso é um caminho, né, que a gente deve ir, né? Porque a elitização, esse negócio de rejeitar os espiritualistas porque por causa de uns detalhes, né, como dizia Kardec, esse tipo de atitudes, né, que lembra demais as religiões, né, que não dá o exemplo da doutrina que a gente prega, né, de benevolência, indulgência, perdão, né, da caridade. Isso precisa acabar, né? Porque se a gente não acaba com isso, as coisas vão acontecer fora do movimento espírita. E o que já está acontecendo hoje, né? Tem, por exemplo, um conceito novo chamado inteligência espiritual. Não sei se você já ouviu falar. Sim, Tem o QI, né? O quociente intelectual. Ou, justamente. O que é? às vezes não é o quem indica, mas isso é outra É. coisa. Depois tem o QE, né, o quociente emocional, você consegue, né, controlar Uhum. suas emoções, negociar com alguém, trabalhar em grupo, encontrar compromissos para um acordo com o cliente, sei lá o que for, né? E E o agora que falam é, também do né? QS, né, do quociente espiritual.
E quando a gente vê, né, tem uma autora americana que acho que foi na virada do século, né, definiu isso, né, definiu os princípios, a gente vê que é muito próximo com esses princípios espíritas, né? E não é nem espiritualista, né? Não é religioso de jeito nenhum. É uma coisa que acontece totalmente fora do movimento espírita, né? Sim, E por isso que o apelo que eu lanço aqui é que a gente precisa muito mais abertura, né? A gente precisa considerar que o espiritismo é um caminho, né? Que ele responde a muitas perguntas, mas não todas. Seria sim, pretensioso dizer isso, né? Os próprios espíritos disseram que algumas questões a gente não tem condições de entender, né? Tipo, qual é a natureza íntima de Deus ou questões desse gênero, né? Então, a gente precisa de muito mais humildade no movimento espírita para reconhecer tudo isso e andar de mãos dadas com muito mais pessoas, né, que estão nesses momentos espiritualistas, porque isso não nos obriga a abdicar do fundo legado por Kardec, né? Leon Denis também deu esse exemplo, né? Ele era muito amigo dos maçons, né? Que ele era maçom quando jovem. Ele também foi sempre muito amigo dos teosofistas, mesmo que não concordasse com muitos pontos da Blavatsky, né? E com os ocultistas, né? O famoso Papus, né? Do Dr. Gerard Rancourt-Sacchi, né? Sempre andava de mão dadas, inclusive até fazendo congressos juntos, né? Como que está isso hoje, né? é, Tem certos países que não consideram nem os espiritualistas como, vamos dizer assim, assemelhados ao espiritismo. Então, há muito caminho pela frente, né, para a gente conseguir essa abertura. E isso, os jovens, né, são bem sensíveis a isso, né? Que eles têm, pela internacionalização, as redes sociais, né, muito mais aberturas e então não percebem bem ou não compreendem essas atitudes, né, das pessoas que colocam olheiras ou elitistas ou tem que ser assim, não pode ser de outro jeito, né? Atitudes assim tipo que a gente tem nas religiões tradicionais. Então é um dos grandes desafios que a gente tem, eu acho que em todos os países, inclusive no Brasil. amigo, foi um prazer enorme conversar com você. Estou rica de informação sobre a França, que realmente, mas vou ler o livro, porque com certeza ele traz muita informação que nesse pequeno tempo não deu para a gente conversar. E vai ser a nossa dica de leitura aqui do nosso programa. E eu quero deixar você à vontade para as considerações finais, para a gente poder encerrar o programa. Isso, né? A gente quis, mas sempre que a gente tem experiências assim no movimento, né? Como eu disse, desde os anos 90, né? Que já passaram de 30 anos agora, tem coisas positivas, né? Falei de algumas, né? Essa atuação essa difusão dos livros, né? Fazer o Chico mais conhecido aqui, Ivone Pereira, tudo mais, né? Mas também teve coisas negativas, né? E a gente precisa ter a coragem, né? De seguir a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Aquele famoso Conhece-te a ti mesmo, né? De Santo Agostinho. O que eu faço de bom e o que eu faço de menos bom, né? E a partir daí, reconsiderar o que é menos bom e ter a coragem de dizer, ok, vamos mudar isso, vamos mudar o comportamento aqui, né? E para isso, né, não é só examinando o que vai bem, precisa realmente examinar tudo, né? Ouvir os inimigos, né? Que são eles que geralmente Sim, jogam essas verdades na nossa cara, né? A gente tem muito que aprender com eles, né? E agirmos, né? Refletirmos, buscarmos a inspiração do alto, né? Com essa atitude humilde para procurar servir, né? Essa causa do espiritismo, né? Essa causa divina, o melhor que a gente pode, né? Fazer o nosso melhor nesse sentido, né? E não cair em rotinas ou não cair não se fechar, né? Ouvir a todos e no sentido da humanidade como um todo, inclusive não limitados à cristandade, mas também a todas as religiões que tem no mundo, inclusive os ateus, né? E eu tenho esperança que a gente vai chegar lá, né? Pode ser às vezes na dor, pode ser às vezes difícil, né? Porque né, o autoburilamento não é sempre muito prazeroso, mas é indispensável se a gente quiser avançar. Então, é o apelo que eu lanço aqui.
agradecendo mais uma vez, Dora, pela oportunidade, né, e pelo seu trabalho de divulgação. Desejando também muita paz a todas e a todos. Eu que agradeço demais e vamos encerrar o nosso programa com a dica de leitura desse livro aqui, Movimento Espírita Internacional. Quem quiser adquirir, quem tiver interessado em maiores informações sobre o que nós conversamos aqui, está aí uma obra que vai trazer muitos esclarecimentos. E se você Inclusive, gostou, Dora, sim, os direitos são todos cedidos gratuitamente para o CCDPE, né? A Fundação Eduardo sim, Carvalho Monteiro, lá em São Paulo, né? Quer dizer, nós, como autores, não recebemos absolutamente nada. ótimo, uma boa informação. Então, se você gostou dessa programação, se você gostou do trabalho que nós trouxemos aqui, passa o link adiante, divulga aí essa informação, compartilha nos grupos, dá um likezinho no canal. O YouTube, para ele distribuir mais e mais a informação, ele precisa saber que nós temos interesse nela, né? E isso se faz através desse link, desse like que a gente dá. Então, uma boa semana para todos. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, maio, a gente já inicia com uma outra temática, que vai ser família, e aguardamos vocês para mais essa programação do mês de maio. Muita paz a todos.